O Instituto de Identificação de Alagoas começou a emitir a carteira de identidade para pessoas com transtorno do espectro autista. O documento, com o símbolo do autismo, vai facilitar o atendimento para o portador não precisar andar sempre com os laudos médicos. O Limas Tavares tem as informações para a gente. Vamos acompanhar. Após meses de testes e preparação, o Instituto de Identificação de Alagoas está apto a emitir a carteira de identidade da pessoa com transtorno do espectro autista. A gente vai poder ter uma identificação no RG, né, dos nossos filhos, da pessoa com autismo, para identificá-la, né, tanto do ponto de vista social, quando um pai, por exemplo, está em algum recinto e precisa usar, né, os benefícios, digamos assim, da pessoa com deficiência, né, que é a vaga de estacionamento, que é a fila preferencial e dentre outros detalhes que muitas vezes a população não entende, porque a pessoa com autismo normalmente não tem características físicas, né, deficiências físicas, é uma deficiência intelectual. Então, às vezes as pessoas dizem, mas esse menino não tem nada, mas eu não vi ninguém aí com uma cadeira de roda, eu não vi aí com ninguém com deficiência visual, etc. E porque está usando, né, essas prioridades. Então, a carteira de identificação ela pode servir para isso, né? E eu enxergo outro tipo de benefício também, porque quando parte de um órgão, né, que faz essa emissão de registro, né, de identificação, esse registro fica nos dados do governo, e na base de dados do governo ele vai saber quantas pessoas com autismo tem naquele estado, a idade delas, né? E, por exemplo, aquelas que são com autismo mais severo, que não assina o RG, que não tem uma carteira de habilitação, que não tem um título de eleitor, né? Que tem todas essas informações agora no RG novo. Então, aquelas que nesses campos fica só o xizinho, né? Então, ela já fica informada até para o governo que ela tem um autismo severo, né? E que aí as políticas públicas precisam chegar até eles. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem no Brasil é a questão do censo, né? Que foi... o atual presidente, ele instituiu que no próximo censo, né, vai haver essa contagem de pessoas com autismo, né, essa informação, né, para essa contagem depois. Então, a própria RG, tendo esse símbolo, ele já facilita, já adianta, né, essa situação. Esse tipo de procedimento obedece a qual tipo de lei? Olha, a gente tem a lei Romeu Mion, né, do filho do Marcos Mion, que eles colocaram, né, isso para que fosse tido a identificação, uma carteira específica que é o CIPTEA, né? E o CIPTEA é uma outra carteira complementar a essa, que é a chamada carteirinha do autista, né, que ela é emitida por órgãos de proteção a pessoas em vulnerabilidade, a pessoas com deficiência, como as secretarias municipais de assistência social. Então, cada um dos estados, né, dos municípios, eles teriam essa prerrogativa de emissão das carteirinhas de identificação da pessoa com TEA, que é o CIPTEA, CIPTEA. Então, essa carteirinha aí, ela tem campos diferentes dessa carteirinha que eu estou aqui, né, portando agora aqui na minha mão. Ela tem características diferentes. E uma delas é a questão da identificação do responsável pelaquela pessoa. Seja criança, seja um adulto que não tenha autonomia, né, que tem uma curatela, por exemplo. Então, esse CIPTEA, ele vai ter o nome do responsável, em caso da pessoa se perder e tal, portando uma carteirinha dessa, tem os dados de contato e tudo mais, né? E aquelas outras identificações também, que são as filas prioritárias e mais esses outros detalhes. Mas eu vejo, e não só eu, né, mas se vocês procurarem na internet, né, tem blogs e sites, né, que falam a respeito, tem o site Autismo Legal que fala e coloca essa diferença bem claramente, de forma bem didática. E aí eles dizem que os documentos são complementares, não são os mesmos documentos. Aqui é carteira, né, de identificação, República Federativa do Brasil e tal. É um RG que você anda para todo lugar, como sua identificação geral. E lá a carteira de TEA é do âmbito municipal, etc. Uma outra coisa importante é que, para obter tanto esse símbolo no RG quanto o CIPTEA, é preciso que a pessoa tenha um laudo, né? O laudo informando o CID, né, do autismo. Só pode tirar esses documentos e com essas informações se tiver esse laudo, oficialmente. De Mangabeiras, William Tavares.